cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol, né? Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Não tem como explicar. A torcida lotou o estádio aí. É muito bonito fazer um gol num jogo como esse. Eu tava ansioso um pouco. Comecei, me machuquei. Mas é isso, tudo no tempo de Deus. Hoje um empate importante e vamos, sai. Saudações Cruz Maltinas, meus amigos, todos vocês vascaínos e vascaínas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara eu peço perdão para vocês pelo horário, brotando aqui um pouco mais tarde, sabe por quê? O Vascão aí fez um jogo aí heróico ontem diante do Mulambo, empatamos, né? E só ficou nisso, não teve mais notícia nenhuma nessa segunda-feira, um chove num molhado danado, né? A gente fica assistindo aí a rapaziada que cria conteúdo, rapaziada tá tendo que ser criativo, para não ser mentiroso tem que ser criativo, tem que pegar assunto aqui, pegar assunto ali, né? Falar sobre campo e bola, resenha, porque se começar a falar de notícia vai ter que inventar, aí é fake news, né? Então por isso, demorei para brotar. Consegui aqui umas informações do Vasco, tem umas paradinhas que eu separei para falar para vocês aqui, tá? Então peço perdão para vocês pela demora, mas é o seguinte, acompanhe o nosso conteúdo até o final. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e bora lá que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, agora é o seguinte, né? Eu quero mandar um casaca para todos vocês, como eu já mencionei, espalhados de norte a sul do nosso país ou em outros países também, assim como nós temos aí o nosso querido Francisco de Miami, tem o nosso amigo lá da Noruega que tá sempre aqui nos assistindo também, né? E olha só, quem mandou um comentário aí, hoje eu vou estar lendo um comentário, foi o nosso amigo Luiz Eduardo, ele é lá de Aracaju. Luiz Eduardo, um abraço para você, meu amigo, um casaca no seu coração, que o Papai do Céu continue abençoando a você e toda a sua família, né? O nosso Vascão, né, Luiz? Ontem o Vascão buscou o resultado ali no ufa-ufa, mas olha só, hein? Tivesse mais 5, 10 minutinhos, dava pra gente beliscar uma vitória diante do nosso maior rival. Fato é, galera, o Luiz Eduardo fez um comentário interessante aqui, tá? Que ele falou o seguinte: Álvaro Silva, faltam 2 zagueiros nível de seleção no Vasco e um ponta esquerdo bom no 1 contra 1, no X1. Aí a gente vai continuar jogando em alto nível e vai melhorar ainda mais. Eu concordo, viu? Concordo com você, Luiz Eduardo, seu comentário faz total sentido, pensando em elenco, pensando em time mais competitivo, em uma equipe mais consolidada, para colocar medo nos adversários, né? Por exemplo, hoje nós temos aí, graças ao nosso bom Deus, e o presidente também, é claro, do Vasco, 3 camisas 10, o Paê, o Máximo Domingues e o próprio Coutinho, que joga como 10, joga como 11 também. Temos um centroavante extra série, né, extraordinário, que é o Verratti. Um lateral esquerdo aí que logo mais, logo menos é a seleção brasileira facilmente, né? A nossa lateral direita que também evoluiu. Então toda essa situação aí a gente observa mesmo, que assim, pro Vasco ficar ali mais assim, brabão, para dar medo mesmo, né? Colocando ali uma dupla de zaga de seleção, não desmerecendo o Maicon, o Léo, o João Vitor, os que aqui estão, que a gente tem que abraçar quem tá aqui também, a gente não pode cuspir no prato, né? Mas a gente melhoraria muito, né? Subiríamos aí de prateleira. E diga-se de passagem, se vocês viram, né? Teve jornal que colocou, né? Mesmo patamar. Vocês viram? Teve jornal hoje aqui no Rio de Janeiro que colocou mesmo patamar, o Vasco ali e o Mulambo da Gávea. A manchete era mesmo patamar. Então isso é uma respostinha, né, pro Bruno Henrique, aquela vez que meteu aquela, estamos em outro patamar, né? Aí, ó, já estão, e olha só, não é nós vascaínos que estamos falando, né? O mais legal é isso tudo. Não é a Vasco TV, não sou eu, youtuber, não é nós, torcedores. Quem tá falando isso é um jornal normal, entre aspas, ali, neutro, né? Que não só essa, ó, mesmo patamar. Então, olha só, se hoje já estão metendo essa, imagine daqui 1, 2, 3 anos que o Vasco mantém
manter a espinha dorsal, aí vai lapidando, sai 3, 4 ali, chega 3, 4 aqui, pontual. O nosso time tem muito a evoluir. Já pegando esse gancho, eu quero falar com vocês aqui sobre a evolução justamente do nosso elenco, né? Eu quero falar sobre o nosso elenco, porque os nossos atletas folgaram nessa segunda-feira, o Vasco deu folga para todos os nossos jogadores. E olha só, por exemplo, o Léo Jardim, hoje ele é um goleiro super, hiper, mega consolidado na nossa linha defensiva. O Léo Jardim teve ali suas falhazinhas ano passado, um negocinho ou outro aqui esse ano, mas é o seguinte, na hora H, na hora do pega vai capar mesmo, na hora do vamos ver, né? Ele tá fazendo defesas muito, muito importantes, ajudando o nosso Vasco. Contra o Atlético fechou o gol, né? Ontem diante o Mulambo ali, aquela bola do Arrascaeta, ele não fez a defesa, mas fechou o ângulo certinho para não deixar espaço pro nosso adversário pensar no que ia fazer com a bola. Então nós temos um goleiro hoje super consolidado, tão consolidado que o Ivan, que é outro monstro também, um baita de um goleiro, né, não teve espaço no Vasco, acabou tendo que ir pro Internacional, acabou que depois ele veio se lesionar. Eu fiquei até triste por isso, que eu sou fã do goleiro Ivan desde a Ponte Preta, antes mesmo do Corinthians comprar os direitos econômicos dele. Mas voltando para o assunto do Vasco, é o seguinte, né? Por exemplo, o Maicon tá dando a volta por cima. O Maicon deu a volta por cima na reta final do campeonato do ano passado. Não sei se vocês vão se lembrar. O Maicon engrenou desse jeito. Pegou aí de agosto, setembro e foi até dezembro jogando bem, ajudando muito o Vasco. Uma falha aqui, outra ali. Por exemplo, aquele gol lá contra o América Mineiro e São Januário que o Vasco levou do Mastriani, né? Que o Mastriani fez aquele gol ali, mas depois o Vasco buscou, né? O Dimitri Payet virou o jogo para nós, só que depois daquilo, né? O Maicon ali nos jogos decisivos, né? Deu uma derrapada ou outra no começo desse ano, Campeonato Carioca, brasileiro ali saindo errado, mas agora tá engrenando, tá dando a volta por cima, né? Por exemplo, o Léo Pelé ainda tem que se provar mais, fez um jogo ok contra o Mulambo, mas o gol foi ali do lado dele na zaga, não foi só ele também, porque não é só o Léo que marca, tinha 4 ou 5 jogadores do Mulambo ali trocando, fazendo a troca de passe. O Léo pode ter demorado um timezinho, pode ter, tá, mas não é só ele, né? Ali o sistema defensivo em si deu aquela bobeadinha, né? Por exemplo, diferente quando foi igual aquela contra o Bragantino, diferente aquela também contra o Criciúma, aquela que ele também deu bobeira contra o... Gente, agora fugiu aqui o nome do time. Né, contra o Atlético Mineiro, né, que o Praxedes deu assistência invertida, o Léo foi tentar tirar e não conseguiu, e o Hulk acabou fazendo o gol. Então o Léo ainda precisa se provar. Mas olha só, eu acredito que o Léo, tá, não é o melhor zagueirão do Brasil, mas tá muito longe de ser o pior. Tá muito longe de ser o pior, não é à toa que ele jogou no São Paulo. São Paulo comprou o direito econômico dele, não pegou emprestado não, comprou o direito econômico dele. E o São Paulo, para quem não sabe, ou talvez se esqueceu, é um clube aqui no Brasil que mais tem mundial de clubes, né? Tricampeão mundial de clubes, ganhou a porra toda aí, é um time muito tradicional do nosso futebol. Então não tô dizendo que o Léo é um ótimo zagueiro não, mas tá muito longe de ser um dos piores zagueiros. Errar, todo jogador vai errar mais cedo ou mais tarde. Então por isso o Léo ainda precisa se provar mais um pouco se ele quiser continuar, né, atuando com a camisa do Vasco. Fato é, gente, que por exemplo o João Vitor, ele pode muito bem ganhar essa vaga, seja do Léo ou seja do próprio Maicon, né? O próprio ali o paraguaio, né, que eu esqueci o nome dele agora, o Robert Rojas, o Lincoln, tem o outro garoto da base que agora me fugiu, eu sempre esqueço de anotar o nome do menino da base, né, que é um zagueiro também do Sub-20. Enfim, nosso time está em evolução. Por exemplo, o Paulo Henrique evoluiu bastante na fase defensiva, cara, e ontem, meu Deus, que partida o Paulo Henrique fez com a bola no pé, né? Que partida ele fez com a bola no pé, cada puxada de ataque, driblando um, driblando dois, com lucidez, toque de primeira, lançamento. Gostei muito da atuação do Paulo Henrique, né? O Piton, eu já andei cornetando ele um tempinho atrás, não que ele é ruim, pelo amor de Deus, o Piton com a bola no pé, se não for o melhor, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro hoje. Lateral esquerdo tranquilamente com a bola no pé. Ele dribla, coloca a bola na cabeça pro Verratti fazer o gol, tá fazendo gols na temporada, tá dando assistências, né? Só que o Piton deixava um pouco a desejar naquele jogo mais pegado, naquela bola defensiva, naquele ombro a ombro, naquela, sabe, correr até o final, dar carrinho, aquele negócio. Piton deixava um pouco a desejar, né? Aquele negócio, porra, fez um partidaço diante do Mulambo, sobretudo defensivamente falando, também está evoluindo muito. Tá? O Payet, eu acho que o Payet está sentindo a sequência de jogos, está sentindo um pouco a sequência de jogos, mas tem muita qualidade. Tem gente falando que o Payet jogou mal ontem, pelo amor de Deus, gente, o Payet só não deu assistência.
e não fez gol, mas ele jogou bola sim, gente, ele jogou pelo amor de Deus. Então quem tá falando mal do Payet, pega, analisa, assiste de novo os lances do jogo, vocês vão ver os lances de mais qualidade no nosso time, de mais qualidade, são do pé do Payet, tá? As jogadas mais bonitas ontem foram o Payet e Paulo Henrique aí, que fizeram pro Vasco, tá? E o gol é consequência, mais cedo ou mais tarde vai vir, a gente espera que venha mesmo. Por exemplo, o Hugo Moura calando a boca de todos nós aí, jogo após jogo, e que seja assim, que continue assim mesmo. Eu quero estar sempre errado quando eu conectar algum jogador do Vasco. Quero estar sempre errado. Tô louco para poder errar todas, porque aí é sinal de que o nosso time tá evoluindo, né? O Hugo Moura aí vem se consolidando. O Esforza, né? Até um amigo meu, esqueci o nome, esqueci de anotar seu comentário, o nome do amigo aqui que falou no comentário, falou: Álvaro, poxa, o Esforza, ele jogou bem, não é justo pegar só um lance que ele falhou. Mas quando eu falo que o Esforza não jogou tão bem, não é só pelo lance ali que ele não dominou a bola, que o Arrascaeta poderia ter feito gol. É pelo contexto todo, mas não é que o Esforza é ruim, não. O que eu quero dizer é o seguinte: o Vasco jogou sem a bola quase o jogo inteiro ontem e quase o jogo inteiro contra o Atlético Paranaense. E faltava um cara para combater essa criatividade no meio-campo. E eu acredito que o Esforza combate, mas falta algo a mais para ele. Com a bola no pé, ele tem muita qualidade, é mais inteligente, sabe ali triangular de primeira, tem mais lucidez para sair jogando e frieza, mas parece que no momento defensivo falta um pouco mais de confiança para ele, mas não é que ele não presta não, gente, ele presta sim, é que ontem todo jogo eu dou avaliação de todos os jogadores na partida, então na minha visão, né, o Esforza do meio campo, dos três que começaram ali, guardadas as proporções, eu acho que ele foi o único ali que não jogou tanto aquilo que a gente esperava, porque o Payet, não esperem que o Payet vai voltar na área para dar carrinho, para roubar a bola, fazer papel de volante. O negócio do Payet é com a bola no pé, e com a bola no pé ele tem qualidade. Eu só estou mencionando a questão do Esforza, o timezinho da marcação, é só isso. E essa atenção que ele não pode aí bobear, mas não é que ele não serve para o Vasco, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem muita qualidade. Quando o Vasco foi na Argentina no News Old Boys para trazer ele, eu fui um dos primeiros que falei: olha, é uma joia do futebol argentino, tem muito a agregar, ótima contratação do Vasco. Eu ainda continuo acreditando no futebol do Esforza. Por exemplo, o Ryan. A gente martela ele aqui, ele faz uma cagada hoje, mas aí no próximo jogo ele vai e ajuda, né? Porque, por exemplo, o Ryan, nos últimos 3 jogos que o Vasco ganhou, o Ryan participou da vitória do Vasco. Ganhou não, né? Que o Vasco buscou o resultado, ou ganhou ou empatou. Ele participou do resultado, porque naquele jogo contra o Atlético, pelo Brasileirão, foi o Ryan que roubou a bola no contra-ataque para o Emerson Rodrigues pegar e finalizar a jogada, fazer o gol do Vasco, empatando o jogo. Depois o Verratti virou. Depois, contra o próprio Atlético pela Copa do Brasil, foi o Ryan que deu assistência para o Puma fazer o gol do empate também do Vasco, né? E aí, tudo bem, ele foi expulso lá contra o Atlético, passou. Mas contra o Mulambo, por exemplo, quem puxou a jogada antes do meio-campo, driblou um jogador, fez a proteção quando o outro chegou, arrastou a jogada para o meio e deu o passe na hora certa para o Emerson Rodrigues, foi onde acabou surgindo o gol do Vasco. Então o Ryan também vem aí aos poucos, né, ajudando o Vasco. Eu percebi também outra coisa. O Ryan, eu percebi uma coisa nele, muito se coloca ele para jogar na ponta direita, mas ele deixa muito a desejar na questão correria, velocidade, né? Intensidade, para ser mais exato, falta intensidade no Ryan, mas o Ryan, ele tem uma qualidade para dar um drible, tem uma qualidade para fazer uma tabela, de vez em quando ele erra, mas faz parte, porque só vai errar também quem tenta fazer. Tem jogador que joga simples e não erra nunca, mas o Ryan tenta fazer algumas coisas que, se dá certo também, você bota o companheiro na cara do gol, né? Então assim, eu acho que de repentemente dá para mudar o jeito de botar o Ryan para jogar, dependendo do jogo, com 4 jogadores no meio ali, o Ryan ali flutuando, caindo por um lado, caindo pelo outro, né? Não só jogar ali de ponta direita. Tá evoluindo, não é que é isso tudo que vai resolver a vida do Vasco, mas já são 3 jogos aí nos últimos jogos que ele vem de certa forma ajudando o Vasco aí a chegar no gol, tá? Outra situação, o Emerson Rodrigues está se mostrando decisivo, vem aos poucos pedindo passagem para começar a ganhar chance na equipe titular, meteu o gol de empate contra o Atlético, entrou muito bem lá em Curitiba contra o Atlético também, numa correria danada, marcando, ajudando, recompondo, ajudando a segurar a bola no ataque para o time dar aquela respirada, aquela coisa, né? Decisivo ontem, deu o drible, deixou o gesto de bumbum no chão, né? Levantou a cabeça, colocou a bola pro Puma, todo mundo sabe o que aconteceu, o Puma rolou ali pro nosso Coutinho e meteu o gol. Por exemplo, eu acho que o próprio Puma também tá pedindo passagem aí, pelo menos uma chance para jogar como ponta direita, por que não, né? Ele já mostrou, gente, o Puma desde quando chegou no Vasco, ele só faz golaço. Quando não faz golaço, ele faz assistência.
Desde quando chegou no Vasco. E desde quando ele chegou no Vasco também, na defesa, ele faz pênalti, chega atrasado, é gol nas costas dele, é erro na marcação. Então, assim, ele está mostrando que ele tem muita qualidade. Por que não, né? Provavelmente, se nós aqui, réis mortais, estamos vendo isso, provavelmente o Felipe, o Maestro, o Pedrinho, o próprio Paiva já devem estar se ligando nisso. Olha, esse cara é bom no ataque. Vamos começar a dar mais moral para ele no ataque. Por quê? Meteu aquele golaço contra o Mulambo no ano passado. Aquele pombo sem asa no Maraca, 1-0 Vasco, gol do Puma. Meteu aquele golaço contra o Cruzeiro também numa reta decisiva, reta final do Brasileirão. O jogo foi 2-2, teve um gol do Puma, né? Meteu esse golaço agora contra o Atlético. Agora essa assistência linda aí pro Coutinho, né? Por exemplo, o David, né? O David é um jogador de muito altos e baixos. Ontem não conseguiu fazer um gol, dar uma assistência. Mas na minha visão, o Vasco quase não teve a bola para acionar o David várias vezes. Não teve a bola. Por exemplo, o Mulambo ontem teve a bola muito mais tempo, 60% de posse de bola. 61 para ser exato. Então com isso, os meias do Mulambo toda hora acionavam quem? O Gonzalo Plata. Toda hora, vai. E o Gonzalo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Se o Vasco tem um jogo com 60 a 70% de posse de bola, toda hora o meio municiando o ataque, escutem o que eu estou falando, o DVD pode errar um, errador, na terceira ele guarda. Mesma coisa é o Emerson Rodrigues, o próprio Verratti, né? Passa muito por isso também, mas o David tem muito altos e baixos, mas é um jogador que corre bastante, se entrega muito. Só um parêntese aqui, o Vasco, ele cumpriu a meta, tá? Bateu aí 60% dos jogos do Vasco na temporada. Com isso o Vasco vai exercer, quando acabar o campeonato, o direito de compra dele, tá? 17 milhões e 300 mil reais, mais ou menos, é o que o Vasco vai acabar de pagar para adquirir os direitos econômicos do David, do atacante David. Aí falando do Verratti, esse é incontestável, né? E hoje a gente não imagina um Vasco hoje para brigar por qualquer coisa que seja grande sem Jardim e sem Verratti. A gente não imagina Jardim, Piton, Verratti. É inimaginável. A gente pode, de repente, armar um Vasco sem o Payet, dependendo do jogo, talvez sem o Coutinho, talvez sem o Ryan, sem o Jean Davi, de repente sem um Paulo Henrique, de repente sem ali um João Vitor na zaga, sem um Hugo Moura no meio. Isso aí a gente ainda consegue dar aquele paliativo. Mas sem Verratti no ataque, né? É igual a música do Claudinho e Bochecha, né? Amor sem beijinho, Bochecha sem Claudinho, né? Vasco sem Verratti, sou eu assim sem você. É meio que por aí, tá, gente? O Jean Davi precisa de mais sequência, começou bem, né? Ontem ele é um jogador de posse de bola, é um jogador agudo. O Vasco pouco teve a bola. E quando tinha a bola, a marcação era em cima. Jean Davi tava um timezinho abaixo do que estava a voltagem do jogo. É cedo ainda, é muito cedo para já sair cornetando ou endeusando ele. Tem que ter rodagem, né, para o Jean Davi, para a gente saber qual é que é a dele. O Coutinho, por exemplo, precisa também de mais sequência, porque é muito cedo para falar que o Coutinho não vai jogar nada no Vasco. Ao mesmo tempo, também é muito cedo para falar que ele é o novo dinamite do Vasco aí, que vai arrebentar com tudo. O tempo, né? A gente vai deixar na mão do tempo, o tempo vai nos mostrar. Coutinho precisa de sequência, né? Agora todos nós precisamos ter paciência, né? Esperar, acreditar no trabalho do Paiva, na comissão técnica, né? Ah, não, esse jogo vamos poupar ele. Vamos evitar agora de sair esbravejando, que a gente viu aí que o problema, né? Era falta de informação. A torcida não sabe de nada, a torcida não tem bola de cristal, a gente fica pé da vida. Aí quando o próprio Coutinho vem e fala, chateado, não sei o que, eu me trabalhei muito, me doei, veio isso, veio aquilo, a gente começa a observar que realmente tinha um trabalho ali, e aí veio o Covid, veio aquela coisa toda, atrapalhou ele. Só que a culpa não é dele, a culpa é da administração do Vasco, que não passa nada para o torcedor. Então a gente tem também que dar uma esperadinha, tem que analisar antes de sair falando aí para não queimar cartucho, né? Agora também a gente tem o direito de falar, né? O torcedor tem o direito de falar, porque o mesmo torcedor que reclama é o torcedor que aplaude, é o torcedor que endeusa, que coloca lá em cima, né? É meio que por aí. Mas é o seguinte, gente. Coutinho, né? Ele falou numa reportagem há 16 anos atrás, quando ele tinha 16 anos, ele está com 32 atualmente, falou que o sonho dele era meter um gol no Maracanã diante o Mulambo da Gávea, né, gente? Isso mesmo. Então acompanhe esse trechinho aí que eu já volto. É um sonho jogar no Maracanã. De vez em quando eu ia só para assistir. Agora pode se realizar de estar lá no gramado, um gramado excelente. E meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol, né? E aí, já pensou também na comemoração? Não, ainda não, mas meu sonho é jogar contra o Flamengo e marcar um gol.
Show de bola, né, gente? Bem bacana, bem legal essa situação aí. Ele fez o gol, né? Fez o gol, uma pena, né? Que eu queria tanto que o jogo tivesse 0 a 0, que a gente teria ganho com o gol do homem, né? Aí era só anotar mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. Mas calma, calma. Tem Copa do Brasil por aí, tem Campeonato Brasileiro, né? Piano piano se va lontano, como se parla em italiano. Devagar, devagar a gente chega lá. Vamos com calma, né? Como se diria na roça, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Vamos na manha que daqui a pouco o homem vai estar online, on fire, para arrebentar com a camisa do nosso Vascão. Agora eu quero falar para vocês aqui os próximos 5 jogos do Vasco, tá? O primeiro deles é no dia 22 de setembro, no próximo domingo, às 4 da tarde, lá no Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Por que no Mané Garrincha, Álvaro Silva, gente? Quando a 777 estava tomando conta da SAF, o Lúcio Barbosa já tinha vendido esse mando de campo para a Arena BRB, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Com isso, né, o Vasco já até recebeu por esse dinheiro. Com isso, por esse jogo, melhor dizendo. Com isso, né, o jogo vai acontecer lá, né, porque é uma questão contratual. Então, Vasco e Palmeiras no próximo domingo, 4 da tarde, no Mané Garrincha. Aí depois teremos no dia 29 de setembro, Cruzeiro e Vasco da Gama, né, domingo também, às 18 horas, lá em Belo Horizonte. Depois teremos Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. A data e o horário ainda serão definidos, porque ainda vai acontecer o sorteio da CBF. Depois desse jogo da Copa do Brasil, o Vasco pega aí o Juventude, né, no próximo dia 5, aqui no Rio, em São Januário, num sabadão, né, Vasco e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, se eu não me engano, 8 ou 9, salvo engano. E depois, né, fechando essa maratona de 5 jogos, é o jogo aí, né, é o jogo de volta, vamos dizer assim, da Copa do Brasil. De novo, Vasco e Atlético Mineiro, né, ainda a ser definido. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre a nossa base, né, é o seguinte, tá, gente, olha, nesse fim de semana, o que passou, né, o coordenador de captação da base do Vasco da Gama, o Wellington Adriano, ele visitou as estruturas lá do ABC de Natal, tá? Da base lá do ABC de Natal ali, coisa e tal. Foi recebido pelo Carlos Pereira, né? Ele que também ali, que é o coordenador lá do ABC, foi muito bem recebido lá, tá? E é o seguinte, o Vasco tá aí, gente, no mercado, de olho em jovens talentos, tá de olho aí em profissionais que possam futuramente estarem trabalhando na equipe, no elenco, no clube, em vários setores, não só campo e bola, tá? Tem gente falando merda aí. Ah, mas o Vasco foi lá tirar o parâmetro do CT do ABC de Natal, porque quem é o ABC de Natal? O CT deles é horrível, é horroroso. O Vasco tem que ir no Real Madrid para poder aprender a fazer. Pera aí, gente, pelo amor de Deus. Quem tá falando isso? Vamos, por favor, pelo amor de Deus, gente. Papai do céu nos abençoe. Vamos ler com calma, né? Vamos ler, né? Você aí que de repente pulou aí a janela da sala para comer merenda antes da hora, para beijar na boca e não prestou atenção quando a professora ensinou na aulinha de português, né? Pelo amor de Deus, gente. Reportagem não tá falando nada disso. Tá falando nada que o Vasco foi lá para aprender, para ver a estrutura do ABC de Natal, para fazer um CT que não. Não é nada disso que a reportagem tá falando. A reportagem tá falando o seguinte, que o coordenador da base do Vasco, de captação do Vasco, visitou o CT do ABC. Pode ser que no futuro tenha uma parceria entre as bases, Vasco e ABC. Pode ser que o Vasco esteja de olho em alguma promessa lá do clube, algum garoto. Pode ser algum profissional que trabalha por lá. N situações. Aí fica o pessoal viajando aí na maionese, tá, gente? Viajando na maionese. Aí fala assim, ai, Álvaro, mas isso é pensar pequeno. Vai contratar profissional do ABC? Vai trazer jogador do ABC? Ah, mas isso não pode. Ah, mas tem que... Tá bom. Aonde Cristiano Ronaldo começou a carreira dele? Ele começou a carreira dele jogando lá no United? Foi? Não. Jogava num time desse tamanho aqui em Portugal. Aí depois foi para um clube de expressão em Portugal, jogou bem. Aí de lá foi para o United. Todo grande... Agora, hoje em dia que não, né? Hoje em dia, de 10 anos para cá, os gigantes europeus já têm a sua base muito bem consolidada. Eles pegam os garotos lá com 6, 7, 8 anos, que foi, por exemplo, o caso do Messi no Barcelona. Barcelona encontrou o Messi aqui na Argentina no News Old Boys com 6 anos. Aí são casos à parte. Mas no geral, todo grande jogador não começou, a maior parte, não todos, né? Falei errado. Mas a maior parte dos grandes jogadores não começaram jogando nos grandes clubes, no grande mercado do futebol. Começa de baixo mesmo. Começa no time da segunda divisão, na terceira divisão. Aí depois ali pro sub-14, sub-15, sub-18.
né, sub-20, sub-17, sub-18 não, sub-17, aí, né, um time da Série A, da Série B vai lá e dá um contrato pro garoto, aí o garoto se destaca, sobe pro profissional, são degraus, são fases da vida. Então assim, eu acho que tem muita gente viajando na maionese. O Vasco não foi lá aprender como se faz um CT lá com o ABC, tá? Não foi isso, escutem o que eu tô falando, tá? Aguardem e depois me falem. Outra situação aqui, quero falar com vocês é sobre a SAF do Vasco. A gente vai esmiuçar bastante esse assunto no Madruga Vasco, só para deixar para vocês aqui a informação, tá? É o seguinte, tá, gente? O Vasco não descarta a possibilidade, essa reportagem foi divulgada pelo GE, tá? Não descarta a possibilidade em reaver, ou seja, comprar de novo parte das ações da SAF. Isso mesmo. Hoje, né, está aí na mão da equipe junto com o Vasco para vender os 70% que era da 777 lá para um possível futuro investidor. Existem alguns investidores interessados, isso pode acontecer, pode, mas não é descartado dentro do clube. Alguns conselheiros, algumas pessoas de dentro do clube levantam essa bandeira de que o Vasco tem que voltar a ser do Vasco, né, para fazer uma união com parceria com empresários, enfim, independentemente, fazer uma união para captar recursos, para comprar de volta, para o Vasco voltar a ser, ou parte dele, né, uma parte maior, voltar a ser do associativo. Então, só que é o seguinte, essa possibilidade não está descartada. Ela é palpável? Também não. Por quê? Porque não have money, né? Traduzindo para o português, não tem dinheiro. Tá? Não tem dinheiro, então assim, isso pode acontecer? Pode, mas precisa arrumar um investidor, né? Alguém com bala ali para ajudar o Vasco, né? Um banco para emprestar um dinheiro, alguém para investir, enfim, fazer um bem bolado, não sei. Mas existe essa possibilidade, ainda que pequena, mas a ideia inicial da 777, da equipe e da própria diretoria do Vasco é vender para um futuro novo investidor, para chegar aí e investir no nosso futebol, para ajudar a máquina a continuar funcionando, tá, gente? É simplesmente assim. Uma coisa interessante dessa reportagem, tá? É que é o seguinte, hoje o Vasco gasta algo em torno de 18 milhões de reais por mês com folha salarial, gasta só com RCE de 2 milhões e meio a 5 milhões de reais por mês só com RCE e gasta aí 3 milhões por mês com o acordo que o Vasco tem com a Fazenda do governo federal. Tá? Então só nessa brincadeira, por mês, o Vasco tem aí que se manter brincando, de 23 milhões e meio a 26 milhões de reais é o valor que o Vasco tem que ter ali, ó, todo dia 5, né, conjecturando, né, aquela brincadeirinha, igual nós aqui, réis mortais. É internet, é compra, é luz, é combustível, de repente um aluguel para quem paga aluguel, é parcela disso, parcela daquilo, tem aquele X que você precisa todo mês, né, senão dá ruim, né. Suja o nome, corta o serviço, aí vai ter que tirar uma coisa para poder, né, cobrir um santo para descobrir o outro, aquele famoso linguajar popular. No Vasco não é diferente. O Vasco hoje, para manter as coisas funcionando, gasta-se em torno de 23 milhões a 26 milhões de reais por mês. Isso sem contar os esportes do associativo, isso sem contar as viagens, as hospedagens, manutenção de gramado, conta de luz, conta de água, combustível de ônibus, blá, 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 funcionário, uma série de coisas. Então com isso o Pedrinho tenta enxugar essa folha salarial do Vasco, tenta aí trazer recurso e coisa e tal, né? E o Vasco está trabalhando aí com várias linhas de frente, tem o Neme White São Januário, que a obra vai começar no final do ano, o Vasco pode, talvez, quem sabe, antecipar algum tipo de receita, se isso acontecer, mas não é, né, o desejo principal do Vasco, é só se for necessário. Por exemplo, se algum futuro investidor compra a SAF do Vasco, o Vasco pode antecipar também uma parte ali desse dinheiro para injetar no clube, para deixar o clube no azul, para o clube sair do vermelho. O Vasco busca também aí aumentar, prolongar parcerias como, por exemplo, com a Betfair, que é 1 ano e meio de contrato. O Vasco quer aí prolongar esse contrato. O Vasco busca novo fornecedor de material esportivo. E o Vasco está contando muito também com a venda de jogadores, de ativos no final da temporada, como, por exemplo, o Cleiton Silva, que está emprestado lá no futebol português. O próprio DVD, que o Vasco vai ter a obrigação de comprar. Se o DVD, por exemplo, meter mais 7, 8 gols no campeonato, for bem, pode pintar um time aí do México, da Arábia, da China, não sei, do leste europeu, botar um dinheiro na mesa, pode comprar o direito do DVD também, o Vasco pode fazer um dinheiro. Outros jogadores, o próprio Ryan, o Vasco trabalha com essas possibilidades para levantar dinheiro para o clube ficar aí, vamos dizer assim, no azul, né? Para ficar aí tudo ok. Tá, gente? Então, mais tarde no Madruga Vasco, ou mais cedo, dependendo do horário, né? A gente brota aqui para deixar vocês bem informados e atualizados com tudo aquilo do nosso Vascão. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!